Quero saudar os irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. A exposição da palavra será a partir do versículo 15. Na verdade, serão só 2 versículos, do 15 ao 17. Colossenses capítulo 1, do 15 ao 17, será a exposição da palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus, falando de Jesus, o apóstolo afirma: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Baixe sua cabeça, vamos orar. Eu quero desafiar você a pedir a Deus que Ele fale ao seu coração. Eu tenho sempre dito isso na igreja. Nós somos responsáveis quando nós ouvimos a mensagem do Senhor. Somos responsáveis por querer ouvir a voz de Deus. E você precisa querer ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é um privilégio. Então fala assim: Senhor, fala o meu coração. Me abre os meus olhos, como diz o salmista, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Dispõe-te o meu coração. Fala com Deus, vamos orar. Amado Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque nós podemos te servir, te adorar, através do teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos ama, e o Senhor já provou esse amor por nós ao enviar Jesus para morrer em nosso lugar. E por causa de Cristo nós podemos nos reunir nessa noite para te adorar, para te servir. E é por causa dele que nós estamos aqui. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos a sua palavra que é viva, que é eficaz. E é por meio dela que o Senhor fala ao nosso coração. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos agora, para contemplarmos as maravilhas da lei do Senhor. Dá-nos sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Fala, ó Deus, ao coração da Tua igreja, de todas aquelas pessoas que nos ouvem nesse momento, para que o Senhor seja honrado, glorificado, amado, exaltado, e para que a bênção do Senhor alcance todos aqueles que ouvirem a voz do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, um nome por amor de Jesus. Amém. Quem é Jesus para você? Talvez você ouça essa pergunta, possa até achar uma pergunta muito simplória. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Mas essa é uma pergunta que você tem que saber responder de cor, com convicção, com firmeza, porque a sua resposta está intimamente ligada à sua salvação. De certa forma, sim. Eu espero que durante a exposição você compreenda melhor isso. Eu percebo que muitas pessoas têm uma compreensão equivocada de quem é Jesus. Há algumas respostas que elas chegam a ser conflitantes entre si. E desde o início, desde a época de Jesus, as pessoas sempre tinham uma opinião formada acerca de Jesus, mas bem poucos eram aqueles que tinham uma opinião correta acerca de Jesus. O texto que vamos expor é esse texto de Colossenses, mas se você quiser abrir ou então só ouça, eu quero citar um texto que está lá em Mateus 16, do versículo 13 ao 16, se tiver dificuldade só ouça. Nesse texto do Evangelho de Mateus, Jesus conversa com os seus discípulos e Jesus faz uma pergunta importante para aqueles discípulos. Jesus diz lá no texto:
Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. O que eu acho interessante nesse texto é que Jesus pergunta para os seus discípulos: o que dizem de mim aí? Jesus pergunta para os discípulos o que eu perguntei agora: quem é Jesus? Quem é Jesus para as pessoas? Aí os discípulos diziam: bem, para alguns acho que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Ou seja, há uma confusão, ou algum profeta qualquer. Mas Jesus fala: isso é o que o povo diz, mas e vocês? Quem eu sou? E Pedro, então, uma das palavras mais acertadas que Pedro disse em toda a sua vida está registrada aqui: tu és o Cristo, que é o Messias prometido no Antigo Testamento, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro. Agora, de um modo geral, é assim que as pessoas olham para Jesus, com muita confusão. As pessoas não têm uma visão talvez muito correta, bíblica, acerca de Jesus Cristo. Tem muita gente que não tem dificuldade de aceitar que Jesus foi um grande profeta. Alguns dizem, até tem um cântico aí que a turma às vezes coloca uma letra dessa forma: ele foi um mártir da paz, né, como se fosse um exemplo, e a morte de Cristo não é para dar exemplo, a morte de Cristo é para pagar pelos nossos pecados. As pessoas, há algumas perspectivas acerca de Jesus que as pessoas aceitam com naturalidade, mas quando a Bíblia afirma que Jesus é Deus, há algumas dificuldades. E de certa forma, Jesus se torna uma pessoa enigmática, porque as pessoas não o rejeitam totalmente, mas também não o aceitam totalmente. No Brasil mesmo, há vários segmentos religiosos que eles falam de Jesus com naturalidade, mas eles não aceitam Jesus totalmente, mas também não negam Jesus totalmente. E quando eu digo que eles não aceitam Jesus totalmente, é porque eles olham para Jesus sobre várias perspectivas, mas nunca o veem como Deus, como o Filho de Deus encarnado que veio ao mundo. O grande escritor, e ficou mais conhecido agora no Brasil por causa desses filmes que foram lançados agora, como as Crônicas de Nárnia, né, que tem o livro, tem o filme, e C.S. Lewis, que era ateu, depois se converteu, se tornou um grande servo de Deus. C.S. Lewis, ele dá uma resposta muito interessante para esse tipo de pessoas. Ele diz o seguinte: se Jesus fosse um mero homem e dissesse as coisas que disse, por exemplo, algumas coisas que Jesus disse. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Ele fala: eu sou lá do alto. Ele disse certa vez: vai, os teus pecados estão perdoados. Então, se Jesus fosse um mero homem, disse C.S. Lewis, e afirmasse o que ele afirmou, então nós deveríamos dizer que Jesus foi o quê? Um louco, alguém doente da cabeça. Porque você acharia normal se você encontrasse alguém que dissesse que veio lá do céu? Você acharia normal alguém que dissesse para você: olha, eu e o Pai somos uma pessoa só? Você acharia normal se alguém chegasse e dissesse para você: ó, quem vê a mim está vendo o Pai, é tudo igual?
Ninguém acharia normal. Mas quando se trata de Jesus, vira uma confusão. Porque as pessoas podem não aceitá-lo como Deus, mas elas também não querem rejeitá-lo. Então, elas aceitam esse ser que não é Deus, mas que agiu como louco, porque afirmava, enquanto estava na terra, que era Deus. Agora, eu estou dizendo isso, porque muitas religiões estão prontas para afirmar que Jesus foi um grande mestre, um exemplo de amor, mas as religiões, de um modo geral, têm uma grande dificuldade de afirmar que Jesus é o Deus encarnado. Vou dar alguns exemplos. Religiões que são, de certa forma, bastante influentes no nosso país. Os espíritas, por exemplo, que é uma religião que tem crescido bastante, e se você conversar com o espírita, vai falar muito de Jesus. Só que os espíritas, eles aceitam Jesus como o mais bem desenvolvido de todos os homens. Todo mundo sabe que os espíritas creem na doutrina da reencarnação. Então, na crença espírita, Jesus é aquele camarada que viveu, morreu, reencarnou, viveu, morreu e reencarnou, e a cada reencarnação ele foi se aperfeiçoando, ao ponto de dizer, eu e o Pai somos um. Então, os espíritas, Jesus é um ser aperfeiçoado, desenvolvido, um exemplo maior. Ele é o nosso exemplo, é o nosso mestre, mas ele não é Deus. Os mormons, cheio de igreja mormons por aí. Os mormons não creem que Jesus nasceu da Virgem, de forma virginal. E os mormons têm uma doutrina curiosa. Ele crê que Jesus ele é o irmão espiritual de Satanás. É dessa forma que eles creem. Eles não creem que Jesus foi Deus desde a eternidade. Não creem que Jesus é igual ao Pai em essência, e muito menos com o Espírito Santo. E eles creem que se alguém quer chegar até o mais alto céu, eles têm que seguir o exemplo de Jesus e fazer algumas obras. Observa que eles creem em Jesus. Eles falam de Jesus. Mas eles não estão dispostos a aceitar que Jesus é quem ele diz que é. Testemunho de Jeová. Os testemunhos de Jeová também falam de Jesus. Eles creem em Jesus. Mas eles creem que Jesus não é igual a Deus. Eles creem que Jesus foi a primeira criatura de Deus. O islamismo, religião grande, muito grande, somente no Oriente Médio, em algumas regiões da África, afirma que Jesus foi um grande profeta. O islamismo tem uma visão até melhorzinha em relação a alguns, mas também não aceita que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus foi um grande profeta, talvez assim do estilo de Moisés, mas não Deus. E o judaísmo? O judaísmo diz o seguinte: Jesus foi um impostor, um mentiroso, um traidor da fé judaica. Essa é a visão. Você observa que as pessoas, elas até acreditam em Jesus, elas até aceitam o Senhor Jesus Cristo, mas nunca o aceitam como a Bíblia revela, como a Bíblia ensina. Agora, quem é Jesus para você? Agora eu vou dizer uma coisa para você. De todas essas religiões que eu citei, talvez o judaísmo seja a mais coerente. Eu explico por quê. Porque se Jesus disse que era Deus, e eles não creem que Jesus é Deus, Jesus só pode ser um impostor. Agora as outras religiões todas elas estão erradas, o judaísmo também, mas as outras possuem uma incoerência muito grande. Ele é um monte de coisa, isso, aquilo outro, mas ele não é Deus. E mesmo assim vocês aceitam um camarada que diz que é Deus?
Um camarada que diz que veio do céu. Então essa confusão é muito perigosa. E se você não souber quem é Jesus, se você não tiver condições de afirmar com todas as letras que Jesus é quem diz ser de acordo com a Bíblia, você pode falar do jeito que você falar de Jesus, você está perdido. Porque ou você aceita Jesus como Ele diz que é, ou você não tem comunhão com o Pai. É impossível alguém ir até Deus sem Jesus, mas você precisa ter o Jesus da Bíblia. O Jesus vivo, verdadeiro, revelado na palavra de Deus. E é sobre isso que eu queria falar nesses versículos. Quem é o Jesus da Bíblia? Não o Jesus formado por sua mente, não o Jesus que é fruto de algum anseio do seu coração, da sua cabeça, de alguma filosofia, daquilo que você acha, mas o Jesus revelado nas Sagradas Escrituras. Obviamente que há vários textos na Bíblia que nós poderíamos usar para falar sobre Jesus. A carta aos Colossenses é uma carta bastante propícia para falar de Jesus, porque o foco central dessa carta inteira é falar da suficiência e superioridade de Jesus sobre todas as coisas. Se você ler a carta aos Colossenses, você vai perceber que Paulo, sempre de um ângulo ou de outro, ele está exaltando a pessoa de Jesus. E nesses 2 versículos nós temos algumas coisas interessantes acerca de Jesus e que nós precisamos aprender. Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, no versículo 15, é que Jesus é Deus. Observe o que Paulo diz aqui. Este é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. A Bíblia diz que Deus é invisível. 1 Timóteo 1,17 vai dizer isso. Ele é espírito e por isso invisível. E como é que Deus se torna visível? Através de Jesus. Por isso que Jesus é a imagem do Deus invisível. E a palavra imagem, no grego koine, que foi o grego que foi escrito o Novo Testamento, se refere a uma cópia exata. É por isso que Jesus disse para Filipe: quem vê a mim vê o Pai. Jesus é a cópia exata. Então uma carta vai dizer que se você tirar a sua fotografia de Deus, mas Deus é invisível, aí quando você fosse revelar, sairia Jesus. Porque os dois são um, mas a imagem visível de Deus está em Jesus. Tem um texto de Hebreus 1, versículo 3, que vai dizer o seguinte, falando de Jesus: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas o ponto desse versículo que me chama a atenção é que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é a expressão da glória e o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. A ideia é que na pessoa do Filho de Deus, de Jesus, é emitido a glória ou brilho do Pai. Mas não no sentido passivo. Vou explicar. Não é, por exemplo, é possível que em nós se veja a glória de Deus. É possível. Quando Moisés, por exemplo, desce do monte, e ele ficou bastante tempo ali na presença de Deus, ele desce e as pessoas, Moisés nem percebeu, se as pessoas diziam que o seu rosto brilhava. De certa forma, nós devemos ser a luz do mundo, a Bíblia diz isso.
Só que nesse sentido, nós somos de certa forma passivos nesse processo. Vou dar um exemplo. A lua e o sol. A lua, ela tem a sua claridade, certo? Mas a lua não tem luz própria. A claridade que nós vemos na lua, ela vem do sol. O sol resplandece na lua, então ela dá o seu brilho. De certa forma, nós somos assim. A partir do momento que nós buscamos a Deus, servimos a Deus, nos consagramos mais a Deus, nós podemos emitir a glória de Deus no mundo. E devemos fazer isso. É obrigação nossa buscar isso. Mas não é nesse sentido que Jesus é a imagem de Deus. Como se Deus manifestasse a luz dele em Cristo e Cristo então irradiasse para o mundo. A melhor explicação que eu vi desse sentido é o seguinte: pensa no sol. O sol, ele é mais do que o que nós vemos, né? Mas o que nós conseguimos enxergar é só a luz. Mas a luz do sol faz parte do sol. E essa luz é dele mesmo. Quando você olha para o sol, você consegue enxergar o sol? Não consegue. Você consegue enxergar a luz do sol. Mas você pode separar a luz do sol? Não pode. Talvez essa seja a melhor explicação para se entender de que forma Jesus é a imagem de Deus. Você não consegue enxergar Deus, mas você olhando para Jesus, você enxerga. Porque Jesus, como a luz do sol, e Jesus e Deus são a mesma pessoa, então não dá para separar, mas é possível ver. Eu lembro uma vez que me perguntaram, o pessoal da igreja Voz da Verdade. A igreja Voz da Verdade, ela se diz evangélica, mas eles não creem na Trindade. Eles creem que Deus deixou de ser Deus e virou Filho, depois deixou de ser Filho e virou Espírito Santo. E diga em certa passagem que eles são uma igreja pentecostal. Só que eles creem no poder do Espírito Santo de uma forma diferente das igrejas pentecostais realmente evangélicas. Mas aí um jovem me indagou, na época eu era evangelista no Mato Grosso, e ele me indagou acerca disso. Mas e aí? E lá no céu? Nós vamos ver 3 tronos lá? Nós vamos ver lá o Pai sentado no trono, o Filho sentado no trono, o Espírito Santo sentado no trono. Falei, não, nós vamos ver um trono. O trono de Jesus. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Olha para você ver o versículo 19 da carta aos Colossenses. Ele vai dizer: porque aprouve a Deus que nele, falando de Jesus, residisse, ou seja, morasse, habitasse, toda a plenitude. Capítulo 2, versículo 9, ainda da carta aos Colossenses, dá uma olhada para você ver, acompanha comigo. Aí Paulo vai afirmar, falando de Jesus novamente: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque corporalmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só Jesus passou a ter corpo, só Jesus. Então, em Jesus você pode ver a plenitude da divindade. O Espírito Santo, o Pai e o próprio Cristo, eles se fazem presente na pessoa de Jesus Cristo. E é interessante, quando eu falei que lá no céu provavelmente nós veremos Jesus, porque ele possui corpo, ele é a imagem do Deus invisível. Porque a encarnação, quando
Deus se fez carne, o Emanuel veio habitar conosco, Jesus passou a ter corpo. Ele nunca mais deixou de ter corpo. Quando ele ressuscitou em corpo. Lembra que ele chega, presta para os discípulos, ele fala para Tomé, põe a mão aqui, pega. E ele depois ainda comeu, lembra? Não comeu um peixinho lá assado depois? E ele subiu à vista de mais de 500 pessoas, diz Paulo, e foi para o céu. Ele voltará e todo olho verá, porque ele é a imagem do Deus invisível. Não é só um grande profeta. Não é nem de longe, irmão, de Satanás. Ele é o Deus que veio habitar entre nós. E vimos a sua glória, de João. Foi possível, porque ela se tornou visível. No Antigo Testamento, a glória de Deus era vista no tabernáculo. Mas ela era só algo simbólico. No Novo Testamento, Deus vem habitar entre nós. Jesus é Deus habitando entre nós. Mas há ainda uma segunda lição nesse texto acerca de Jesus. O Jesus da Bíblia, ele é o próprio Deus. Mas ele também, por ser Deus, ele está acima de toda a sua criação. E é interessante isso. Tem pessoas que acham que tudo é Deus, né? Árvore, passarinho. Jesus, ele está acima da sua criação. Mas eu quero explicar isso melhor. Versículo 15, ele vai dizer, depois de dizer que ele é a imagem do Deus invisível, vai dizer, volta para Colossenses 1,15. Jesus também é o primogênito de toda a criação. Esse versículo aqui dá muita confusão. Por exemplo, o pessoal da Igreja Testemunho de Jeová, lembra que eu disse que eles não creem que Jesus é Deus, pelo menos não o Deus eterno, talvez um deusinho menor criado pelo Deus Jeová. E uma das bases que eles usam é esse texto, de Coríntios capítulo 1, versículo 15. Porque o texto diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, qual que é o argumento? O argumento é que Jesus foi o primeiro ser criado de todas as criaturas que Deus criou. Com base nesse texto. Só que, meus irmãos, não é isso que Paulo está dizendo. Na verdade, o propósito de Paulo aqui é mostrar que Jesus é Deus, a grandeza de Jesus na criação, na sustentação, no propósito da criação, na redenção, etc. Mas é importante explicar então o que Paulo quer dizer quando ele diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, porque primogênito é o primeiro, não é assim? O filho mais velho, você não diz que ele é o primogênito da família, da sua casa? O que Paulo quer dizer aqui? Toda palavra, ela tem que ser entendida dentro do seu contexto, toda palavra. Por exemplo, pega a palavra manga. Se você estiver debaixo de um pé de manga, e você falar assim, pega para mim essa manga aí, ninguém vai olhar para a manga da camisa, vai? Mas a manga da camisa também é a mesma palavra. Agora, se você estiver numa alfaiataria e falar assim, pega essa manga para mim aí, ninguém vai olhar para uma fruta, vai? É a mesma palavra, mas o contexto define a palavra. A palavra primogênito na Bíblia, ela tem mais de um significado. Na verdade, o significado maior não é a ideia de ser o primeiro em termos de criação, mas é o primeiro mesmo, mas em termos de importância. Tem um texto, se você quiser abrir, está em Êxodo 4, versículo 22. A última parte do texto vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Agora, a questão é, quando Deus disse isso, Deus estava dizendo o seguinte:
Que Israel foi a primeira nação do mundo? Obviamente que não. Nós sabemos que a nação de Israel ela foi formada como um povo mesmo dentro da nação egípcia, lá no Egito. Antes que Israel se tornasse uma nação, várias nações já haviam se formado no passado. Então, quando Deus olha para Israel e diz que Israel é o meu filho, Israel é o meu primogênito, o que Deus está dizendo é que de todas as nações da terra, Israel tem importância primária. Israel está em primeiro lugar. É isso que Deus está dizendo. Então, nem sempre na Bíblia, primogênito quer dizer primeiro em termos de criação, mas pode ser primeiro em termos de importância. De tudo que existe, Deus diz na carta aos Colossenses, de tudo que há, nada se compara ao meu filho. Ele é o primogênito, ele está acima de tudo, ele tem importância superior a tudo. E depois ele vai explicar por quê. Mas eu quero mostrar mais um texto. No Novo Testamento, todos os filhos de Deus são chamados de primogênito. O autor da carta vai dizer o seguinte, Hebreus 12, 23, o escritor vai dizer: a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja é constituída de primogênitos porque Deus os colocou numa posição de honra. Quando a Bíblia diz sobre a igreja dos primogênitos, a Bíblia diz o seguinte: aqueles que foram salvos são pessoas de honra, são pessoas que têm um grande valor, porque elas foram justificadas, foram transformadas, porque o Espírito habita nelas. Então, Deus nos coloca numa posição diferente. E sabe por que Paulo está dizendo isso nessa carta? Lembra que eu disse que o propósito de Paulo na carta aos Colossenses é mostrar a superioridade de Cristo. E o ponto dele é dizer o seguinte: olha, Jesus está acima de tudo. Acima de toda a criação, não tem ninguém que pode se comparar com Jesus. Por que ele está acima da criação? Porque ele é o Criador. Às vezes quando você pensa no Criador, você pensa só em Deus, o Pai. Mas a Trindade, ela nunca se separa. Por isso que a Trindade é uma só, é um ser só. É um único Deus, que subsiste em 3 pessoas. E a grande prova está aqui, no versículo 16. Colossenses 1,16. Paulo vai dizer: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Então observe que o que Paulo está dizendo é que todas as coisas foram criadas através de Jesus. Então tudo que foi criado no céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, todos os tipos hierárquicos de anjos, por isso que ele fala trono, soberania, principado, potestades, se refere à hierarquia dentro dos seres angelicais, inclusive os anjos que se tornaram maus. Obviamente que Jesus não fez Satanás. Ele não criou o diabo como o diabo, vamos usar essa expressão. Criou tudo bom, tudo perfeito. E depois o diabo, por conta própria, se rebelou dentro da soberania de Deus, mas de forma que ele é responsável por suas ações. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção, que Paulo chama a atenção no texto, é que não há nada que tenha sido criado, que fora criado fora de Jesus. Então Jesus não pode ser só um grande profeta. Jesus não pode ser simplesmente um mártir da paz, um grande exemplo, um espírito aperfeiçoado.
Ou ele é Deus, ou a gente nega tudo isso. Mas a Bíblia afirma categoricamente que todas as coisas foram criadas através de Jesus. Nada que veio a existir foi fora de Jesus. Nada. E é por isso que no versículo 17, Paulo vai dizer que ele é antes de todas as coisas. Ele tem importância superior porque ele criou. Ele não pode ser comparado à criatura. E ele existia, e sempre existiu eternamente com o Pai, antes que qualquer coisa viesse a existir. E tudo que veio a existir através de Jesus. Mas uma quarta lição que nós vemos nesse texto, ainda no versículo 16, é só uma frasinha curta. A última frase do versículo 16 diz: e para Ele. Tudo que foi criado para Jesus. Jesus criou junto com o Pai, por meio de Jesus o Pai criou, e criou tudo para Jesus Cristo. Tudo. As pessoas são criadas para servir Jesus. As pessoas são criadas para reconhecer quem é Jesus. Mas lembra, as pessoas o aceitam com facilidade acerca de qualquer coisa, menos que ele é quem diz ser. Mas em quinto e último lugar, o versículo 17 vai dizer que Jesus é o sustentador de toda a criação. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu acho muito profundo essa palavra tão simplesinha. Nele tudo subsiste. A ideia é o seguinte, meus irmãos, é que toda forma de existência se mantém através de Jesus. Não há existência fora de Jesus. Então tudo só pode ter existência através de Jesus e com Jesus. Em outras palavras, se Jesus não existe, você não existe. Se Jesus não é Deus, você é uma ilusão de ótica, ou de idiota, né? Você não existe, é só uma ilusão. Não. Tudo subsiste. É impossível haver vida, sustentação de vida, fora de Jesus. O que eu acho tremendo nisso é que tudo no universo inteiro depende de Jesus para existir. Tudo. Você pode pensar nos planetas, nas estrelas, nos mistérios que há no universo, que estão descobrindo algumas coisas para a glória de Deus, mesmo que alguns não o reconhecem assim. Às vezes você pode até assustar no que eu vou dizer. Nem o diabo pode existir, de certa forma, fora de Jesus. Porque qualquer tipo de existência depende de Jesus para estar existindo. É isso que Paulo está dizendo. Nada pode ter existência própria fora de Jesus. É por isso que só existe um caminho. Ou as pessoas reconhecem que Jesus é Deus, se entregam a Ele de todo o seu coração, ou elas estão perdidas. Porque não existe vida fora de Jesus. Por isso que Ele é o único que pode dar vida, é o único que pode mudar a vida, é o único que pode dar esperança, é o único que pode transformar, porque não existe vida fora de Jesus. E qualquer religião que negue a existência de Jesus e que Jesus é Deus, ela nega essa verdade.
e não tem esperança, não tem futuro, porque não há esperança, não há futuro fora de Jesus. Porque tudo subsiste, existe debaixo dele, existe por causa dele, respira porque ele respira, porque ele existe, porque ele é vivo, porque ele é Deus. Jesus, esse termo também, tudo subsiste, traz a ideia de que as coisas elas seguem o seu comando. E há muita coisa linda que a gente poderia explorar. Pensa na terra que gira. Se eu estava explicando isso para o Mateus, ele ficou com o olho brilhando. A terra gira em volta de si mesmo, a terra gira em volta do sol. Essa coisa linda que a gente aprende na escola. E você fica pensando, mas que coisa maravilhosa. E ela está girando agora e ninguém está tonto aqui, né? Então, é uma coisa linda. E como é que isso acontece? E tudo isso é porque está ligado a Jesus. Nele, tudo subsiste. Você não é lançado no universo afora, com a força da gravidade. Aí explica-se isso cientificamente, não tem problema. Mas tudo isso é porque Jesus está no controle, porque tudo subsiste por meio dele, através dele. Não pode existir nada independente dele. E qualquer negação de que Jesus é Deus, de que é o Filho de Deus, é algo seríssimo. E não adianta a gente querer ser diplomata e dizer Deus está em todas as religiões, todo o caminho leva a Deus. Isso é aquele tipo de conversa que não te leva a lugar nenhum. Um tipo de conversa que não resolve nada, porque as pessoas continuam no engano. Só existe um ser a qual devemos nos render a Ele, de todo o nosso coração, é Jesus. Mas eu quero concluir, chamando a atenção para algumas questões bem práticas. Vamos pensar comigo. Jesus, acabamos de ver que Ele é Deus, Ele tem importância infinita acima da sua criação, Ele é o Criador de tudo, sustenta tudo, e tudo foi criado para Jesus. Agora, qual deve ser a nossa resposta a Jesus? Porque o problema é que muitas vezes, e isso também é muito sério, porque às vezes você pode ouvir a mensagem e dizer, os testemunhos de Jeová até com um problema sério, você pode ouvir a mensagem e dizer, os espíritas estão com um problema sério para resolver. Você pode ouvir a mensagem e pensar, os judeus estão perdidos. Mas a questão é, e nós, que temos a Bíblia, que ouvimos essa mensagem às vezes desde criança, na escola dominical, nós que já ouvimos falar sobre isso, talvez de outras formas, de outras maneiras, mas já ouvimos sobre isso. Qual deve ser a nossa resposta? Quando Jesus perguntou para os discípulos, o que diz o povo que eu sou? O que dizem a meu respeito? Observe que na época de Jesus havia várias interpretações erradas acerca de Jesus. Na nossa época não é diferente, há várias interpretações erradas. Mas Pedro deu uma interpretação correta. Mas a questão toda não é só a interpretação correta, é como eu lido com aquilo que eu creio, se é que eu creio. Como que eu lido com aquilo que eu sei? Qual é a minha resposta em relação a isso? Quando Deus se revela, Ele não se revela à toa. O propósito da Bíblia não é sanar curiosidade. O propósito da Bíblia não é te deixar você com a cabeça desse tamanho de conhecimento verdadeiro.
O propósito da Bíblia é que a verdade te liberte. O propósito da Bíblia é que a verdade te faça se inclinar e adorar. O propósito da Bíblia é que a verdade te quebrante. O propósito da Bíblia é que a verdade te faça tomar uma atitude que é correspondente, que reflete aquilo que é verdadeiro. Estaremos tão complicados quanto aqueles que negam que Jesus é Deus, tanto quanto se a nossa reação não for diferente. Em que sentido? Não adianta você vir na igreja e ouvir uma mensagem como essa. Espera-se uma resposta de quem ouve a mensagem. Uma resposta de mudança de vida, porque o meu Redentor é Deus. Uma resposta de gratidão, porque é esse ser que acabamos de ver nas Escrituras, que veio lá do céu, habitou entre nós, permitiu que pudéssemos ver a imagem do Deus invisível, e veio aqui para morrer no nosso lugar. É o Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que tudo foi feito por Ele. Ele veio ao mundo para morrer por nossos pecados, para pagar uma dívida que era nossa, para receber a culpa de uma ofensa que nós temos cometido para com Deus o Pai. Esse é o nosso Redentor. Mas e qual é a nossa resposta para esse Redentor? A resposta mínima que se exige, primeiro, aqueles que entenderam e talvez não receberam Jesus Cristo, é entregar-se a Jesus Cristo. Saber a verdade não é suficiente, você precisa se render aos pés de Jesus, reconhecer que você é pecador e que Jesus é santo, reconhecer que Deus veio ao mundo para te salvar. Reconhecer isso, entregar a sua vida para Jesus, é o mínimo que você deve fazer. E se você já fez isso um dia, já teve Jesus como seu Salvador, a resposta mínima que você deve dar a Jesus é: eis-me aqui, Senhor. Tu és o meu Deus, eu quero servir ao Senhor. Não é pagar, impossível. Não é comprar, não é barganhar, mas é me doar pelo meu Deus. Porque se Jesus for só um grande profeta, não tem muito estímulo. Mas Ele é Deus. E por isso que quando Ele voltar, diz a Bíblia, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Até aqueles que o traspassaram. Porque a turma vai ressuscitar. Quem morreu vai ressuscitar. E eles vão olhar para Jesus. Cuidado. Você precisa responder corretamente quem é Jesus para você. Mas mais do que responder corretamente quem é Jesus para você, você precisa ter uma atitude correta. Se você crê que Jesus é Deus, você precisa começar a agir, servir esse Deus, adorar esse Deus, se submeter à vontade desse Deus, viver com humildade diante desse Deus. Respostas e respostas são esperadas daqueles que dizem crer que Jesus é Deus. Que saiamos daqui com a resposta clara no nosso coração. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos buscar o nosso Redentor. Amado Deus, nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, diz a Bíblia. E o Senhor nos amou de forma tão profunda, tão misteriosa, que mesmo não havendo nós mérito algum, mesmo havendo nós nada que motivasse o Senhor nos amar, de forma misteriosa o Senhor nos amou. O Senhor fez isso porque o Senhor é amor. E o Senhor não nos amou
só de forma subjetiva, mas o Senhor nos amou de forma objetiva ao enviar o seu próprio Filho a esse mundo. Seu próprio Filho, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, para morrer em nosso lugar. Ó Deus, é maravilhoso e é constrangedor, de certa forma, pensar sobre isso. Deus se encarnou por causa de nós, para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos livrar da ira vindoura. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero agora, Deus, interceder por aquelas pessoas que ainda têm uma visão muito limitada, na verdade é uma visão totalmente cega de quem é o Senhor. Ó Deus, infelizmente as pessoas, elas conseguem aceitar o Senhor como qualquer coisa, menos como Deus. Elas conseguem achar vários significados, mas não conseguem encontrar a verdade tão clara nas Escrituras. Visita essas pessoas, ó Deus, no nome de Jesus. Abre os seus olhos para que possam ver as maravilhas da Tua lei, para que possam ver o Emanuel, Deus conosco, para que possam, com os olhos da fé, ver a Sua glória na face de Jesus Cristo, para que possam com humildade reconhecer que Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós para morrer em nosso lugar. Ó Deus, e que haja salvação, que haja esperança, porque não pode haver esperança, ó Deus, se as pessoas continuarem a achar que Jesus é qualquer coisa menos Deus. Isso é uma afronta terrível. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E que a verdade da Tua palavra traga libertação. Que a verdade da Sua palavra traga salvação. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ama. Isso é tremendo. E com gratidão nós oramos no nome de Jesus. Amém.